O que é o amor romântico? O amor romântico, né, tem um lado bucólico, né, todo mundo adora viver um amor romântico, mas o amor romântico é a construção, né, na expectativa de um amor que é aquecido a partir de um sentimento que eu tenho mediante algo que eu recebo do outro. Isso é a base do amor romântico. Então o outro me dá algo, esse algo me agrada, que é aquecido, né? Não vou conseguir repetir. Então, o que acontece? O outro me dá algo, é uma troca, esse algo condicionado, me é acalentador, né? E enquanto ele me é acalentador, eu posso dizer que eu amo. Somente enquanto ele me é acalentador. A partir do momento em que ele deixa de ser acalentador, né, o amor deixa de existir. E essa é a noção atual do amor. E é um desastre. Isso é um absoluto desastre para o ser humano. Não só para o amor. É um absoluto desastre nas relações, especificamente. Né? Que é um amor que ele tem como único dever, ele tem como única prerrogativa a satisfação das minhas vontades. Ou dos meus desejos, das minhas vontades, não chega nem a ser o desejo. Né? A satisfação das minhas vontades. Então, enquanto esse ser, o objeto amado, satisfaz as minhas vontades, eu o amo. A partir do momento em que ele não satisfaz as minhas vontades, eu deixo de amá-lo. E eu posso amá-lo e deixar de amá-lo 3 vezes em 24 horas. Né? Então eu posso acordar amando, né, no início da tarde deixar de amar e no final da noite voltar a amar. Né? Então isso é algo que acontece, efetivamente. Porque o amor ele deixou de ser uma virtude. E ele passou a ser um sentimento. Quando o amor era uma virtude, e qual é a diferença entre virtude e sentimento? O sentimento depende do objeto externo. A virtude não depende do objeto externo. Tá? Então, essa é a diferença fundamental. A partir do momento em que eu dependo de um objeto externo, eu sou escravo dessa condição. Então, para que eu seja uma pessoa nobre, por exemplo, eu preciso do objeto externo. Eu preciso de pessoas que me veem como nobre. Eu preciso de indumentárias. Eu preciso de uma roupagem. Então eu sou escravo disso e isso não é legítimo. Isso não está enraizado em mim. Porque está dependendo do objeto externo. Então, a partir do momento em que eu me torno amável com alguém, apenas em função do quanto esse alguém satisfaz a minha vontade, e se esse alguém deixa de satisfazer a minha vontade, eu deixo do exercício da amabilidade, então nesse momento o amor é frágil. Nesse momento o amor ele não tem raiz. Assim também a amabilidade exercida dentro do caminho espiritual, se ela é dependente de uma ambiência, ou seja, se eu preciso estar dentro das cercanias de um templo, ou das cercanias de um espaço espiritual, para que eu possa ser amável, e fora daquela cercania eu não sou amável, então eu não sou amável. Se eu preciso de uma roupagem, se eu me torno amável só quando eu me visto branquinho, né? Ou quando eu falo com um tom de voz amável para todos vocês, de forma que vocês possam entender quão amável vocês podem ser. Ah, você não fala assim mesmo. Não. Você fala jeitinho. Então, nesse momento em que eu preciso mudar a minha forma de falar, né, para que
eu entre no tipo amoroso, no momento em que eu preciso mudar minha forma de vestir, porque eu entro no tipo amoroso, e eu tenho que mudar toda a minha ambiência e os meus elementos externos para que eu me torne um tipo amoroso, eu não sou amoroso. Eu sou apenas um tipo. Né? E também é preciso compreender que a amabilidade, ela não está relacionada, né, a uma atitude mansa, necessariamente. A amabilidade, ela pode estar profundamente relacionada a uma atitude rigorosa. A gente vê isso muito claramente na relação com os filhos, onde você pode e deve, eventualmente, usar de um certo rigor. Eu não estou falando de violência, estou falando de rigor. Você pode e deve usar de um certo rigor para o exercício de uma amabilidade. E que muitas vezes, se você não usar de certo rigor, você pecará, né, pelo desprezo ou pela indiferença. O contrário da amabilidade é a indiferença. Tá? Uma margem, assim. O contrário da amabilidade, sim, a necessidade de colocar margem e limite, o que é absolutamente necessário. Você vê isso, por exemplo, numa espiritualidade clássica, você vê isso na relação dos mestres com os discípulos. Então, você vê uma amabilidade que pode ser exercida no absoluto rigor. Você vê isso na relação dos pais com os filhos. Você vê isso em qualquer relação tutorial, onde alguém é tutor de alguém. Né? Você vê o exercício disso.